Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 19 do livro Gêmeas. Mas, como vocês já sabem, antes de eu começar a narração, eu peço que você deixe seu apoio ao canal. É sempre muito importante. Então, não deixe de curtir, comentar, compartilhar. E caso você ainda não é inscrito, chegou agora, gostou do conteúdo do canal, eu te convido a se inscrever. São atos que para você não custa nada e que para mim é muito importante. Ok? Então, dados os recados, vamos para o capítulo 19. O ônibus seguia pela avenida ensolarada naquele final de tarde, e Suzane via sua vida passar correndo diante da janela. Tudo acontecia tão rápido que ela mal tinha tempo de refletir se aquilo era mesmo o que o seu coração queria. Colocara na cabeça que precisava recuperar o dinheiro roubado para se vingar de Cosme. Mas será que valeria a pena? Se arranjasse sua vida no Rio de Janeiro, por que voltar a Brasília e reviver toda aquela humilhação? E depois, o que poderia fazer contra Cosme? Quando o ônibus parou no ponto em que deveria descer, o coração de Suzane deu um salto. René estava parado lá, provavelmente à sua espera, e ela experimentou uma alegria conflitante, feliz e contrariada ao mesmo tempo. Saltou calmamente e fingiu que não o viu, pondo-se a caminhar em direção à sua casa, sabendo que ele a seguiria. Seu namorado não costuma trazer você em casa, não? Perguntou ele atrás dela, carregando na ironia. Prefere deixá-la vir de ônibus a gastar a gasolina da sua Ferrari? Ela se voltou indignada, sentindo toda a alegria por vê-lo esvaziar-se naquele sarcasmo. Para início de conversa, ele não tem uma Ferrari. E depois, ele não me traz em casa porque eu não quero. Por que não? Gosta de sentir a fornalha de dentro do ônibus? Pare com isso, René. Está sendo inconveniente e chato. Não fique brava comigo, retrucou ele em tom mais conciliador. Essa é a forma de demonstrar o meu ciúme e a minha inveja. Queria ter o que ele tem para que você fosse minha. Eu não sou dele, não serei sua nem de ninguém. Mas é com ele que você transa. Isso não me torna propriedade dele. Eu não me importaria em ser propriedade sua. Queria mesmo que fosse você a minha dona para fazer de mim o que bem entendesse. Que coisa horrível, René. Não é horrível. Esse é o ponto a que minha paixão por você chegou. Ele a apanhou pelo pulso, tal qual fizera da outra vez, e beijou-a com ardor e volúpia. Ao contrário do que esperava, ela não o repeliu, mas devolveu o beijo com a mesma intensidade. O beijo logo deu lugar ao desejo, e ele a empurrou contra a parede, colando seu corpo ao dela e acariciando-a por inteiro, buscando seu sexo por baixo do vestido. Aqui não, sussurrou ela, com medo de que alguém os visse. Vamos para minha casa. Chegaram ao seu apartamento em poucos minutos, ainda mais consumidos pelo desejo. René levou-a para o quarto e os dois se amaram com paixão. Depois que terminaram, ele ficou olhando-a com ar apaixonado, puxando as pontas de seus cabelos e levando-as às narinas para absorver o seu perfume suave. Suzane sentia vontade de se entregar àquele deleite, mas a lembrança de Leandro transformava o encanto daquele momento em um tormento sofrido de culpa, embora sem arrependimento. Em que está pensando? Perguntou René. Em nada. Mentirosa. Aposto como está pensando naquele carinha rico, não é? Aquele carinha rico é meu namorado.
retrucou ela, esforçando-se para parecer zangada. Você não o ama. Amo. Mas então, por que me trouxe para cá? Ela não respondeu. Porque você gosta de mim, mas está tentando se convencer de que amo o ricaço. Pare com isso, René. Você não sabe nada de meus sentimentos. Sei muito a seu respeito. Sei que você está tentando arranjar um marido rico, mas não está apaixonada por ele. Será que não podemos esquecer Leandro um pouco e nos concentrar em nós? Isso quer dizer que você gostou de transar comigo. Mas não quer dizer que vou ficar com você. Vai ficar enganando o cara? O cara se chama Leandro e gostaria que você se referisse a ele pelo nome. Ele não é um qualquer. Está bem, mas não fuja do assunto. Vai ou não vai ficar enganando-o? Não se trata disso. Tornou ela em dúvida. Quer dizer, não quero enganá-lo. E isso não vai se repetir. Foi só hoje. Quer dizer que não vamos nos encontrar mais? É. René ficou alguns instantes olhando o teto, pensativo, imaginando o que fazer para não a perder. Do jeito que a amava, poderia se sujeitar a muitas coisas, inclusive dividi-la com o riquinho. Não quero que essa seja a última vez, suspirou ele. Olhe, René, gostei muito de fazer sexo com você, mas não dá para ficar fazendo isso sempre. Não é justo com Leandro. Você está mesmo preocupada com ele? É claro que estou. Ele é uma pessoa muito legal e não me sinto bem enganando-o. Por isso é que lhe digo que o que aconteceu hoje não pode se repetir. Mas eu a amo. Não, cortou ela rispidamente. Você não deve me amar e eu não posso me apaixonar por você. Lamento muito, mas não é isso que eu quero para a minha vida. Por favor, vá embora agora. Dê-me uma chance. Eu vou estudar, vou ser juiz, você vai ver. Você não passa de um capacho de bicheiro. E isso não é vida para mim. Quero um marido que tenha uma profissão digna. Ser juiz não é digno, não? Duvido que você chegue a ser juiz. Você nasceu para a malandragem. Pode ser juiz de futebol ou de briga de galo. Está me julgando muito mal, Suzane. Ainda vou provar a você que serei alguém na vida. Tem razão, revidou ela, arrependida do que dissera. Desculpe-me, não queria julgá-lo, nem quero que pense que estou torcendo contra você. Mas a verdade é que você me deixa confusa. Você tem medo de se apaixonar por mim? Tenho, porque não posso. E agora, por favor, vá embora. Já é tarde e amanhã tenho que acordar cedo para trabalhar. Amanhã é sábado. Então vou me encontrar com Leandro. René foi embora a contragosto. Gostaria muito de subir na vida para impressionar Suzane e conquistá-la, afastando-a daquele ricaço metido de quem ela fingia gostar. Mas por enquanto era um pobretão, um João ninguém, um malandro, como Suzane mesmo dissera, mero apontador de apostas do jogo do bicho, sem eira nem beira. Como podia competir com um Mauricinho feito aquele Leandro? Os sentimentos de Suzane, por sua vez, estavam cada vez mais confusos. Gostava de Leandro, mas o que sentia por René era diferente, estimulante e embaraçoso. O que sentira ao fazer amor com ele não experimentara com mais ninguém. Precisava, contudo, esquecê-lo. René não tinha condições de ajudar na sua vingança, e Leandro era o homem dos sonhos de qualquer mulher.
Seria também o dela? Gosto de Leandro, disse para si mesma em voz alta, sentindo repentina ternura pelo namorado. Com o pensamento em René e Leandro, Suzane adormeceu. Seu corpo fluídico permaneceu um bom tempo flutuando sobre o físico, até que um espírito se aproximou e despertou a moça para o mundo astral. Como está, Suzane? Indagou ele, puxando-a pela mão e sentando-se com ela no chão. Lembra-se de mim? Suzane olhou para o corpo físico adormecido na cama e respondeu de forma vaga. Lembro. É o Roberval, não é? Faz tempo que não o vejo. Desde Brasília. Ele assentiu. Por onde tem andado? Trabalhando. Há muitas coisas a fazer no lado de cá. Imagino. No lado físico também há metas a se cumprir. Está cumprindo as suas? Eu? Sei lá quais são. O que você busca na vida? Vingança. Acha que se vingar é uma meta justa e evolutiva? Evolutiva pode não ser, mas agora justa? Você está alimentando dentro de si um sentimento que não lhe pertence. Se analisar bem, vai ver que não é uma pessoa vingativa. Até parece que você me conhece. Conheço-a muito bem e sei que você é uma boa pessoa. Boas pessoas se modificam quando dão de cara com a maldade. Ser bom é uma qualidade eterna. Só o mal se modifica. Suzane não disse nada e ele prosseguiu. Vim aqui prepará-la para o reencontro. Que reencontro? Com sua mãe. Ela está aí com você? Questionou Suzane ansiosa, olhando por cima do ombro dele para ver se avistava a mãe adotiva. Refiro-me à sua mãe verdadeira, aquela que a colocou no mundo. Vai encontrar-se com ela na matéria. Vou? Espantou-se ela. Vai, em breve. Mas o que devo fazer? Como devo reagir ou me comportar? Deixe seu coração falar por você e tudo vai sair direito. Suzane ficou pensativa e Roberval acrescentou. Só tem mais uma coisa. O que é? Você não precisa se dividir entre dois homens. Os dois, à sua maneira, são pessoas boas e gostam muito de você. Agindo assim, um dos dois vai ter que sofrer. Ela não disse nada e ele sumiu aos pouquinhos. No dia seguinte, ao acordar, a primeira imagem que lhe veio à cabeça foi a de Roberval, e a sensação de que algo importante estava para acontecer agitou seus pensamentos. Seria com relação a Leandro? O namorado a chamara para um banho de piscina em sua casa, para estreitar seu contato com Amélia, a quem vira poucas vezes. A mãe havia convidado algumas amigas, mas ela não se importava. Gostava de conhecer pessoas, principalmente aquelas envolvidas na alta sociedade de que um dia fizera parte. Ainda era cedo e Carminha andava de um lado ao outro na sala, tentando arranjar uma desculpa para não ir ao almoço na casa de Amélia. Não estou com ânimo para tolerar fofocas, argumentou ela. E depois, Graziela vai estar lá. Se é assim, então é melhor mesmo você não ir, concordou Renato. Vai lhe evitar muita dor de cabeça. O chato é que prometi levar-lhe uma joia que ela me encomendou. Não pode ser outro dia? Ela pagou adiantado e quer usá-la esta noite. O marido chega de viagem e ela programou um jantar especial para ele, algo assim. Eu poderia levar, mas marquei um jogo de tênis às 10 horas
e já são quase 9. Não dá tempo de ir ao jogo e voltar. Se você quiser, mamãe, posso ir para você. Os dois estacaram abismados, só então se dando conta de que Beatriz se encontrava na sala, vestida para ir à praia. A seu lado, invisível, o espírito de Lorena buscava uma chance de causar um desentendimento entre a moça e Vítor. O espírito de Lorena buscava uma chance de causar um desentendimento entre a moça e Vítor. Você não! Exclamaram juntos Renato e Carminha. Credo, mas o que é isso? Ficaram malucos, é? Nenhum dos dois respondeu. Carminha olhava para Renato com um ar de desconfiança, e a dúvida que ia em seu olhar desafiou uma pergunta que revelara o terror da resposta. Por que você não quer que Beatriz vá à casa de Amélia? Por que você não quer que Beatriz vá à casa de Amélia? Era como quem dizia: mas não foi você mesmo quem disse que era impossível que Beatriz fosse filha de Graziella? Será que você está com medo do que possa acontecer se elas voltarem a se encontrar? Não é que eu não queira, balbuciou ele. Mas a menina já está pronta para ir à praia. Não é justo estragarmos seu passeio. Que bobagem! Protestou Beatriz, que não percebera a hesitação dos pais. O trânsito agora está na direção oposta. Num instantinho vou e volto. Carminha não parava de olhar para Renato, que foi ficando embaraçado, com medo de se trair. Bom, acrescentou ele, sem tirar os olhos da mulher. Se é assim, não vejo problema algum. A campainha da frente soou e Beatriz abriu a porta para Vítor, que a beijou nos lábios e entrou, cumprimentando os dois. Vá logo buscar a tal joia, mãe, pediu ela. Que joia? Quis saber Vítor. Mamãe precisa que levemos uma encomenda de joia no Joá. Tudo bem? É claro. Vá buscar a joia, Carminha, repetiu Renato. Os meninos ainda querem ir à praia. Estarrecida, Carminha foi apanhar a joia e a entregou a Beatriz, juntamente com o endereço, e a moça se despediu da mãe com um beijo, atirando o outro para o pai. Esperem um instante, pediu Renato. Vou sair com vocês. É claro que ele estava evitando ter que explicar a Carminha porque não queria que Beatriz fosse à casa de Amélia, onde, muito provavelmente, poderia se encontrar com Graziella. Beatriz tocou a campainha da casa de Amélia e foi recebida por uma criada que os convidou a entrar e os conduziu até a piscina, onde Amélia recebia suas convidadas. Lorena, sem ser vista, seguia com eles. Bom dia, jovens, cumprimentou Amélia com seu ar jovial de sempre. Sua mãe não veio? Não, dona Amélia, ela não está se sentindo bem, mas pediu que eu lhe entregasse a sua encomenda. Obrigada, minha filha. Amélia desembrulhou o pacote e retirou um belíssimo colar de ametistas, exibindo-o às amigas. Está perfeito. Sua mãe é uma artista. Que bom que gostou. É mesmo uma peça muito bonita. O que tem sua mãe? Indagou Graziella, sinceramente preocupada. Acho que é gripe. Mentiu Beatriz, no fundo feliz porque a mãe não estava ali ao lado daquela mulher que ela detestava. Espero que não seja nada sério, acrescentou Amélia. Não, não, são essas mudanças de tempo malucas. Diga a ela que a visitarei mais tarde, pediu Graziella. Direi, mas ela está descansando. Por que não telefona primeiro?
Beatriz se esforçava ao máximo para parecer educada diante de todas aquelas mulheres e não dar um fora em Graziella. Já sei! Exclamou Amélia subitamente. Já sei com quem você se parece. Com a namorada do meu filho. No mesmo instante, Lorena aguçou os sentidos, tentando identificar a imagem da moça nos pensamentos de Amélia. É mesmo? Tornou Beatriz polidamente, mas sem o menor interesse. Só que ela é mais magra e tem o cabelo curto, por aqui. Ela passou as mãos pelo pescoço, mostrando a altura do corte de cabelo. E não tem mechas. Engraçado, observou Vitor. Outro dia mesmo vi uma moça assim na praia, do jeitinho que a senhora está descrevendo. Pensei até que fosse Beatriz, mas quando olhei, vi que não era. Até a voz era parecida. Devia ser a Suzane. Nossa, elas são idênticas. Pelo visto, tem um clone por aí, comentou Beatriz encabulada. Ou uma irmã gêmea, disparou Graziella apenas para poder verbalizar o seu desejo distante e aparentemente tão impossível. Guardando uma certa distância, Lorena olhava de Beatriz para Graziella, assombrada por estar diante de mãe e filha, surpresa por perceber que a gêmea também estava ameaçadoramente por perto. Queria se aproximar de Graziella, mas a lembrança da proteção luminosa que a afugentara da outra vez conseguiu mantê-la longe. Só tenho um irmão, Graziella, rebateu Beatriz. E você o conhece. Não havia nada que justificasse a inexplicável euforia que acometeu Graziella. Embora em seu íntimo a razão lhe dissesse que aquela seria uma coincidência por demais absurda para ser verdadeira, em seu coração de mãe luzia, tímida, uma pequenina chama de esperança. Nada que ela pudesse chamar de coerente ou lógico, mas uma sensação indizível que só o poder imensurável do sentimento materno sabia reconhecer, mesmo no mais profundo oceano da razão, que tenta, a todo custo, desmentir a expressão sem palavras do amor. Daqui a pouco ela vem aí, anunciou Amélia. Leandro foi buscá-la e já deve estar chegando. Beatriz deu um sorriso educado e interrompeu. Bom, vamos, não é, Vitor? O pessoal está esperando lá na praia. Mas já? Decepcionou-se Graziella, que naquele momento esperava poder ver as duas moças frente a frente. Como disse, tornou Beatriz, nossos amigos nos esperam. Que pena, lamentou Amélia. Queria muito que vocês conhecessem a Suzane. Verão se tenho ou não razão. As duas são iguaizinhas. Fica para uma outra vez, dona Amélia. Eu já a vi e concordo com o que a senhora diz, confirmou Vitor. Elas são mesmo idênticas. Beatriz lançou a Vitor um olhar de reprovação e não respondeu. Despediu-se das duas senhoras e pediu licença para ir embora. Lorena ficou vendo-a afastar-se, oscilando entre a dúvida de segui-la ou permanecer na casa de Amélia para esperar a chegada de Suzane. Resolveu esperar. Quando chegaram ao carro, Beatriz comentou: será que agora todo mundo deu para ver um clone meu por aí? Sério, Bia, você não viu a garota. É igualzinha. Mas que besteira! Você nem sabe se se trata da mesma garota que você viu. Pela descrição de Dona Amélia, só pode ser. Duas iguais a você seria coincidência demais. Não existe ninguém igual a mim.
Mas ela é muito parecida com você e estava em companhia de outro rapaz, que deve ser o filho de Dona Amélia. E meu pai também viu. Todo mundo agora deu para delirar. Não é delírio. Você vai ver, Bia. Ainda vou lhe provar que tenho razão. Beatriz encerrou o assunto com um muxuxo, ignorando a euforia oculta de Vítor. Para ele, tratava-se mesmo de um interessante caso de sósias, mas que valia a pena ser visto e mencionado, ainda mais porque não fora só ele que vira outra moça. E o que era mais incrível, ela estava pertinho deles. Continua no capítulo 20. Até lá!